Vamos falar sobre diversão em quadrinhos, sobre histórias em quadrinhos. Quais são as histórias em quadrinhos mais famosas que vocês conhecem? Para mim, as mais famosas são da Marvel, dos super-heróis, da Turma da Mônica, né? Temos também do Mickey. Então, existem muitas histórias em quadrinhos que a gente conhece, não é verdade? Então, é esse o assunto que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Então, aqui, a gente começa com o almanaque da Turma da Mônica. O que está escrito aqui? Histórias de 2 páginas. Então, essas 2 páginas, elas apresentam uma historinha que não tem falas. Quando essas historinhas elas não têm falas, a gente diz que é uma linguagem não verbal. E a gente vai entender melhor o que é. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? Vamos ver? Aqui, nessa página, vocês vão ter que responder as questões propostas e depois vocês vão ter que criar, né, um desenho, uma história em quadrinhos, como se vocês fossem o personagem principal. Aqui a prof criou uma capa, né, com a imagem da prof. A prof conseguiu montar uma imagenzinha na internet e montou. Professora Cris em Aula de Língua Portuguesa, Linguagem Não Verbal. Então, esse seria a capa do meu gibi, né? A ilustração, o desenho. Vocês vão ter que desenhar vocês e criar uma capa, assim como da página anterior, né? Falando sobre vocês, um gibi sobre vocês, tá certo? Na próxima página, a gente vê uma história em quadrinhos, que é a história do Cascão aqui, né? Que ele tenta assustar o Cebolinha. Então, olha o que acontece. Ele vem bem devagar, né? E ele vê que o Cebolinha está distraído. Então, o que ele pensa? Ele tem um plano de dar um susto no Cebolinha. E, de repente, ele sai, né? Para tentar pegar alguma coisa. Vamos descobrir o que é? Ele foi, pegou o saco, encheu, foi enchendo, chegou perto do Cebolinha e no momento que ele ia estourar o saco, acontece um barulho de chuva e ele se assusta e sai correndo. Por quê? Porque ele não gosta de se molhar, né? E o Cebolinha ficou sem entender nada, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele não imaginava que o Cascão estava tentando assustar ele. Então, observando essa imagem aqui, né, vocês conseguem identificar alguma fala, alguma linguagem nesses quadrinhos? Não tem nenhuma fala, porém existem a linguagem. Que tipo de linguagem? A linguagem não verbal, né? Aquela linguagem que não tem fala, mas que tem sentimentos e expressões. Olha só, aqui a gente vê a cara do Cascão, que ele está feliz. A gente observa que ele está feliz. E o Cebolinha está sereno, tranquilo. Já na segunda imagem, né, a gente consegue identificar que ele está com uma cara de malvado, maléfico, que quer aprontar alguma coisa. E também com a cara de, tive uma ideia. E o Cebolinha continua ali, né, tranquilo. Aqui, né, a gente vê que ele está pensando no Cebolinha correndo. Então, a gente vê que ele está sorridente também, né? Que ele está alegre, tá? E ali o Cebolinha continua igual. Na próxima página, a gente vê novamente o Cascão chegando feliz. A gente percebe ele enchendo, né, o saquinho e a cara dele ali de quem tá contente de fazer aquilo. E também a gente vê a cara de assustado aqui do Cascão, do Cebolinha, né, com a expressão de medo, de assustado. E depois, aqui novamente com a cara de: que foi isso? Não entendi nada. E aqui embaixo a gente observa, né, a cara de medo também do Cascão por causa da chuva e depois a cara do Cebolinha, tipo, o que está acontecendo? Não entendi nada. Então isso são linguagens não verbais, quando não tem fala, quando tem apenas expressões. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? No nosso livro, vocês têm que responder as questões propostas. Quem são os personagens? Qual o título da história, né? Como que a gente ficou sabendo do plano ali do Cascão, que foi observando as imagens, os balõezinhos de pensamento dele, né? Depois, apenas uma palavra aparece ao longo da história. Que palavra é essa, né? Cabrum, que é uma onomatopeia, que a gente já trabalhou sobre as onomatopeias também.
Então, né, o que essa onomatopeia ela significa? Significa que vai chover, tá? Depois vocês têm que contar a quantidade de quadrinhos que nós temos. E também responder as questões da página 29, que ele fala, né, que nas histórias em quadrinhos, assim como os contos, também tem 3 situações, que são a situação inicial, a situação inusitada e o desfecho. Então, vocês vão ter que descrever qual que é a situação inicial. O Cascão ele chega, observa o Cebolinha e bola alguma coisa, né? Qual que é a situação inusitada? O que aconteceu que ninguém esperava que fosse acontecer, né? E o desfecho, que é o Cascão foge, né? Assustado sem concluir o seu plano. Aqui embaixo a gente consegue observar que tem, né, a explicação da linguagem não verbal, que diz: podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Quando fazemos isso sem utilizar palavras, usamos a linguagem não verbal. Às vezes, quando a gente tem um amigo, né, uma amiga, que a gente às vezes olha assim para ele e já sabe até o que a gente está pensando, né? Ou, vamos brincar. Às vezes não precisa nem falar do que, a pessoa já consegue identificar também do que é para brincar, porque a gente consegue se comunicar através de linguagens não verbais, ok? Aqui na última página, né, que a gente vai fazer até o início, ele tem mais 2 questões, que vocês devem escrever quais são as expressões, né, as caretas ali que eles estão fazendo, que representa tanto o Cebolinha quanto do Cascão, que eu já falei lá no início do vídeo, tá? Qualquer coisa, voltem no vídeo para tentar identificar quais são as expressões que eles estão usando, ok? Finalizamos a nossa aulinha de hoje, então. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do que são as onomatopeias. Façam o seu desenho ali, né, da capa do seu livro, da sua revistinha, tá? E mandem para que a prof possa visualizar. Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!